Olá, bom dia a todos que estão chegando em nossa comunidade. Espero que o som esteja saindo. Por favor, nos ajude. Se o som estiver bom, dá o ok. Se o som não estiver aparecendo, vocês também podem aí dizer para nós, para que a gente possa também louvar o nosso Deus. Sejam bem-vindos a todos que estão chegando. Que bom ver o nome de vocês aí dando aquele bom dia. Que bom nós podemos nos encontrar também. Neste dia, mais uma vez, quem diria, estarmos vivendo e revivendo também este momento de pandemia de novo em nossas comunidades. Estar revivendo de novo essa situação tão difícil da igreja com as portas fechadas, mas a igreja continua aberta porque nós somos igreja. E quando nós nos reunimos na presença do nosso Deus, quando nós nos encontramos aqui, nós estamos também declarando ao mundo de que somos igreja e de que, de fato, Cristo é o nosso Senhor. E por isso eu gostaria de convidá-los, a você que está chegando, a iniciar a cantar um hino, para que a gente possa também nos preparar para a palavra, para que possamos permitir que o louvor chegue ao nosso Deus e assim nos aquietar em nossos lares, em nossas casas. É o tempo de você pegar a sua Bíblia, é o tempo de nós podermos também darmos aquele bom dia, é o tempo de compartilhar este link também com os nossos irmãos em Cristo, e que Deus assim esteja conosco. Pelo WhatsApp nós enviamos um arquivo onde nós temos os louvores de hoje. Se você quiser pegar e acompanhar esses louvores, nós agradecemos, para que eu também não fique aqui apenas cantando sozinho, mas saber que vocês também em casa estão cantando. Então eu convido a cantarmos um hino que fala do nosso louvor. Logo pela manhã queremos louvar e buscar a presença do nosso Deus. Eu gostaria de também saudar a cada um de vocês que estão chegando. Quero dar um bom dia para quem está chegando agora em nossa celebração. Quero dar um bom dia para todos que estão aqui presentes. E eu gostaria de saudar a nós com uma palavra bíblica, que é a palavra bíblica para o dia de hoje, que tem a ver com aquilo que nós estudamos também no estudo bíblico desta semana, e é de João, capítulo 3, não é o versículo 16, mas é o versículo 14. E assim diz esse texto de João 3,14. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze
numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado. Esta palavra, amados, fala sobre a crucificação de Jesus Cristo. Estamos no tempo de Quaresma, estamos nesse tempo em que nós estamos buscando a presença de Deus em tempos difíceis. Tempo de oração, tempo de reflexão. E esse texto, ele aponta para a razão da nossa fé. Ele aponta para o motivo do nosso existir, que é Jesus Cristo, aquele que foi levantado. Assim como lá no Antigo Testamento, o povo diante das serpentes que invadiram o acampamento deles, tiveram que olhar para uma serpente de bronze que foi levantada numa estaca. Moisés levanta essa estaca com uma serpente de bronze, e para que eles pudessem ser curados, eles precisavam olhar para essa serpente. Daí também vem o símbolo da enfermagem, né? Que tem a ver com a cura, com o cuidado, a medicina. Assim também Cristo foi levantado e nós precisamos contemplar a este Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo para encontrar nele a nossa salvação e o sustento da nossa vida. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre perseverança. Como perseverar em tempos difíceis. Como perseverar em situações complicadas da nossa vida. Por isso eu quero te convidar para que também nós possamos buscar a Deus nesta manhã, encontrar a presença desse Deus que nos reúne. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E para nos preparar para a palavra dessa manhã, para a meditação, para a pregação, eu convido a cantarmos o hino que fala desta palavra de Deus, que é tão importante para nós e que nos ajuda a afirmar os nossos caminhos no Senhor. Do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o depurado. São mais doces do que o mel e o destilados vão. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o depurado. São mais doces do que o mel e o destilados falam. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o depurado. São mais doces do que o mel e o destilados falam. Que as palavras do meu lábio e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Convido para que nós possamos também ter um momento de oração.
falar com o nosso Deus, você em sua casa, vamos nos aquietar e buscar a presença de Deus. Senhor nosso Deus, obrigado porque Tu nos dá esta oportunidade de celebrarmos culto a Ti, apesar da distância, do isolamento, mais uma vez que estamos vivenciando. Mas Senhor, Tu nos dá a alegria de nos encontrarmos desta forma. No Teu Espírito sabemos que estamos unidos em um só coração, uma só mente e uma só fé. Por isso, ó Deus, leve-nos a Tua palavra e ajude-nos, ó Senhor, a compreender esta virtude de fé tão importante para tempos difíceis. Que possamos, ó Senhor, nos aquietar e ouvir a Tua palavra neste momento. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dá essa oportunidade agora. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você tem a sua Bíblia, obrigado, desculpa aí. Se você tem a sua Bíblia, eu convido para que você possa talvez abrir comigo num texto lá em 1 Tessalonicenses. Quem recebeu aí o nosso material do louvor, vai ter um pedaço desse versículo para vocês acompanhar, mas deixa aberto lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5. Nós vamos depois no final ler do versículo 10 até o versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos 10 até o versículo 23. Deixa aberto ali, nós vamos assim também nos preparar para esta palavra logo mais, que no final da pregação vai ser como uma base para a nossa fé, para o nosso caminhar também. Hoje nós queremos falar sobre perseverança. Perseverança é uma daquelas palavras que faz parte do vocabulário e da vida de quem segue a Jesus. De quem coloca o reino de Deus antes das demais coisas. A igreja cristã, se nós formos ver, na sua essência, na sua origem, se revela como a comunhão daqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas também que perseveravam na palavra, nas orações, na comunhão e no partir do pão. Lá está, em Atos 2, 42, fala desta perseverança dos primeiros cristãos. Perseverança é também, e portanto, uma virtude cristã que perpassa a história do povo de Deus desde o Antigo Testamento. E também perpassa a história de Deus com o seu povo. Vamos lembrar de Abraão, que perseverou, saiu da sua terra e foi para uma terra distante e aguardou o tempo de Deus agir com seu filho da promessa, perseverou até o fim. Vamos pensar em Moisés, perseverou no seu chamado. A rainha Esther, que perseverou também na sua vocação de trazer justiça ao povo. Se formos lembrar de todos os reis como Davi, Ezequiel, que trouxe a palavra de Deus de volta para o centro da fé do povo naquele tempo. Se formos pensar nos profetas que perseveraram na sua mensagem, mesmo ouvindo palavras contrárias. Os juízes, Jó, quantas pessoas lá no Antigo Testamento já perseveravam. São exemplos de pessoas que não desistiram de seguir em frente, mesmo em meio às suas dúvidas, temores, desafios, conflitos, ameaças e oposições. Persistiram na caminhada, persistiram no chamado, persistiram na causa do reino de Deus, persistiram na dor, na injustiça, persistiram nas orações. É uma atitude também que nós vemos nos próprios discípulos de Jesus, nos apóstolos, no próprio Jesus que permaneceu firme em sua missão até a cruz e em sua morte.
Nós vemos essa atitude em homens e mulheres de todos os tempos da igreja cristã que perseveraram na fé. Perseveraram apesar das difamações, das injúrias, do martírio. Uma igreja que perseverou em meio a perseguições romanas, a obscuridade da Idade Média, perseverou em meio a pestes, guerras mundiais, aos campos de concentração, ao surgimento de filosofias modernas que ignoram a palavra de Deus. Perseverança é uma palavra que faz parte do vocabulário de quem segue a Jesus e de quem faz parte da igreja de Cristo. Perseveraram em nome de Cristo e por causa de Cristo. O mesmo Jesus Cristo que revelou o amor de Deus, o mesmo Jesus Cristo que revelou o Deus eterno, o mesmo Jesus Cristo que perseverou por mim e por você, por causa do nosso pecado. Perseverou pelo seu povo, Deus que cuida do seu povo, acompanha o seu povo, Deus que garante as suas promessas. Deus que não nos abandonou, nem no pecado, e Deus que não nos abandonou também no nosso sofrimento, e não nos abandona. E é justamente quando as coisas não vão bem, é justamente quando a situação sai do controle, é justamente quando a opinião pública é contrária à opinião de Deus e das Escrituras. É justamente quando o mundo conspira contra os eleitos de Deus. É justamente quando a tribulação vem sobre nós, que a perseverança na fé faz toda a diferença e encontra o seu espaço. Em Romanos capítulo 5, versículo 3, é dito que a tribulação produz perseverança. E esta perseverança produz a paciência que nos leva a uma experiência de vida, mas também uma experiência com o próprio Deus que está conosco. E tudo isso nos leva a ter esperança. Olha só, as tribulações nos leva à perseverança, a perseverança nos leva à paciência, a paciência nos leva a ter uma experiência de vida e com Deus, e isso nos dá esperança. Por isso, o apóstolo Paulo, além de Romanos, em Colossenses 1, versículo 10 e 11, ele pede àquela comunidade: vivamos então de forma digna do Evangelho, frutificando em toda boa obra com perseverança. Amados, a nossa atitude em meio à adversidade não é só continuar seguindo a ter fé, mas é também frutificar em boa obra, fazer a diferença, sermos bons testemunhos, boas testemunhas do reino de Deus, justamente ali onde há dor, tristeza, tribulação e angústia. Essa foi a obra que os primeiros cristãos fizeram. Esta foi a obra que os cristãos fizeram na época da guerra, dos campos de concentração. Sempre deram bom testemunho, apesar dos pesares. Frutificaram com perseverança. Perseverar é, portanto, uma atitude, uma virtude cristã, que, como diz Lucas 8,15, brota no coração de quem aceita ser terra fértil para a semente do Evangelho. Aqui é a parábola do semeador. A semente que cai em terra fértil, ela persevera, diz ali. Perseverança é fruto de uma semente que brotou em nosso coração, o coração da fé. Não se trata então de um pensar só positivo. Vamos perseverar que tudo vai dar certo, vai passar. Não é só isso. Não se trata também de uma demonstração humana de uma espiritualidade elevada. Olha como eu persevero, eu tenho mais fé do que os outros por causa disso. Não. Perseverança é a capacidade de continuar suportando os desafios da vida e dias difíceis a partir da palavra de Deus que nos fortalece e nos sustenta. Na verdade, não é uma demonstração de espiritualidade, mas é uma demonstração de dependência da palavra de Deus. Desta semente que frutifica em nosso coração, ela gera perseverança por meio do Espírito Santo.
Assim como Jesus foi sustentado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo quando foi tentado e perseverou até o fim. Porque lá na tentação de Jesus, ele foi convidado a desistir da cruz. Mas ele não desistiu, porque a palavra o fortaleceu. Por isso, desistir e perseverar são contrários, na essência e também na prática. Para o autor de Hebreus, na sua carta, a apostasia é antônimo de perseverança. No grego bíblico, a palavra é hipomoné, e é um termo usado para falar de perseverança. Aponta para uma atitude de firmeza, constância, resistência, sobrevivência, inspirada pela esperança no Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo diz para os Tessalonicenses, ainda não é o texto, mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, se você tem a sua Bíblia, basta dar uma folhadinha para o lado, olha só o que ele diz. Lembramos diante de Deus o que vocês quem? Os cristãos de Tessalônica. Lembramos diante de Deus o que vocês têm demonstrado. O que será? Uma espiritualidade elevada? Será que é um pensamento positivo diante das dificuldades? O que será? O que Paulo lembra deles? O trabalho que resulta da fé. O esforço motivado pelo amor. E a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, esperança e amor se unem como propulsores do nosso trabalho, do nosso esforço e da nossa perseverança. Por isso as três coisas andam junto: fé, esperança e amor, para nos ajudar a servir a Deus, nos dedicar à causa de Deus e perseverar no caminho de Deus. Perseverar, como entendiam também os autores do Antigo Testamento, é esperar também no Senhor, é descansar nele, é aguardar enquanto caminhamos. Não significa uma fé passiva, uma fé que senta no sofá e espera as coisas acontecerem, mas é uma fé ativa, é um descansar no Senhor enquanto caminhamos, é um depositar a nossa vida nas mãos de Deus enquanto trabalhamos, nos esforçamos, nos dedicamos e assim vivemos também nos caminhos de Deus. É descansar em Deus, esperar em Deus, enquanto, como diz o autor de Hebreus, capítulo 12, 1, corremos a corrida que nos foi proposta. E ali diz, corram de forma perseverante a corrida que nos foi proposta, a corrida da fé. Sendo assim, para o cristão, perseverar não é uma opção, não é uma alternativa diante das dores deste mundo, das incertezas da vida. Para o cristão, perseverar sempre foi e continua sendo uma ação, não uma opção. Uma ação consciente e o modo como vivemos a nossa fé. Pois ela se apoia na esperança que Cristo dá enquanto estamos neste mundo. Por isso, de tempos em tempos, e em tempos difíceis, somos chamados a perseverar na fé e também na vida da comunidade. Tal como o apóstolo João perseverou nos sofrimentos de Cristo, lá na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de maior consolo e esperança da fé cristã, o livro de Apocalipse. Sim, em João 1, o apóstolo diz que ele mesmo teve que perseverar nos sofrimentos. E nessa perseverança em meio aos sofrimentos, ele escreveu o livro de Apocalipse. E nesse livro, só nesse livro, aparece 7 vezes a palavra perseverança. 3 delas, só para as cartas de algumas igrejas que tinham isso como a boa obra. Igrejas que perseveravam, apesar das heresias, apesar do sofrimento, apesar da maré contrária. Portanto, olhemos para o que Cristo fez por nós. E não desistamos de nossa caminhada,
como muitos fizeram e continuam fazendo, apostatando da fé em tempos difíceis ou deixando de se congregar, como diz o autor de Hebreus. O que estamos passando novamente este ano, com certeza não é fácil. Mais uma vez, achávamos que seria melhor, que o ano seria um pouco mais voltando ao normal e parece que as coisas estão desandando. A Covid está aumentando, pessoas mais próximas estão pegando, já pegaram, há pessoas que estão vindo a falecer, seja pela Covid ou pelas consequências posteriores, sequelas que ficam. Nós, na nossa comunidade aqui luterana de Oxford, temos pessoas e famílias inteiras com Covid. Depois queremos também orar por elas, orar também em memória do falecido Hercílio. Não é uma situação difícil. Além disso, vem toda a questão da economia, do trabalho de quem é autônomo, de quem depende daquele ganha-pão do dia a dia e de repente vê as portas fechadas. É complicado para nós como igreja, que apesar do decreto abrir a possibilidade de culto presencial, mas vemos que no momento o amor ao próximo e o cuidado uns dos outros é uma atitude que precisamos preservar. Tudo é tão difícil, tudo é tão complicado de novo. É uma adversidade novamente sobre nós. Isso traz angústia, traz tribulações, traz questões que nós nem sabemos como lidar. Podemos dizer que sim, são tempos complicados e está cansando. E nesse cansaço, podemos correr o risco de desistir. E por isso, a palavra de perseverança precisa voltar ao nosso coração e ao nosso vocabulário. O aumento dos casos de Covid, a pandemia do jeito que está, toda a situação da saúde, ela nos dizem por um lado, que nós não podemos brincar com isso. Ou fazer pouco caso disso. Por outro lado, as consequências do isolamento, o lockdown, que atinge em cheio a economia, que atinge famílias, que traz uma sensação de impotência diante de pais e mães que precisam trazer o sustento para seus lares. Isso também nos dá um alerta de que nós também não podemos fazer pouco caso disso. Como pessoas cristãs, o que podemos fazer então? Reclamar? Xingar? Esbravejar? Discutir? Talvez se posicionar? Denunciar? Sim, todas estas são opções que nós, como cristãos, podemos ter diante de uma tribulação, diante de uma adversidade. E há momentos em que esta opção pode ser tomada e podemos fazer a nossa parte. Porém, eu creio que, dentre as muitas opções, existe uma ação que nós não podemos fugir como pessoas cristãs. Existe uma ação que nós precisamos fazer sempre de novo. E é a ação que a Igreja de Jesus Cristo tomou diante das perseguições do início do cristianismo. Quando a Igreja cristã surgiu, os apóstolos, os discípulos estavam diante também de várias questões para se trabalhar. Muita coisa estava acontecendo naquele meio. E qual foi a atitude deles? Além de outras opções, uma atitude eles tiveram. Em Atos 2:42, e eu repito, diz: eles, os discípulos, os cristãos, perseveravam unidos na palavra, nas orações, na comunhão e no partir do pão. Perseveravam unidos na palavra, nas orações, na comunhão e no partir do pão. Quem sabe neste novo ano de pandemia, possamos voltar a praticar de fato o que faz a diferença. Testemunhar mais, orar mais, congregar mais, nem que seja virtualmente, e repartir mais o amor e o pão de cada dia. Seja como for, precisamos perseverar unidos na mesma fé. Precisamos nos manter firmes no caminho da fé. Precisamos lidar com toda essa situação, colocando nossos olhos na esperança que Cristo nos dá e que nos faz caminhar. Por isso também precisamos uns dos outros.
Precisamos da palavra, precisamos das nossas orações uns pelos outros, precisamos do amor, precisamos da igreja. Para terminar, então, eu quero que nós possamos olhar para essa orientação que o apóstolo Paulo deixou para aquela comunidade de Tessalônica. Uma comunidade que aguardava ansiosamente a volta de Cristo. E já era perseguida, e eles perguntavam: até quando vamos sofrer? Quando Jesus vai voltar? Vamos ficar aqui sofrendo para sempre? Jesus não volta logo? E nessa perspectiva, o apóstolo Paulo traz uma mensagem para eles no sentido de que, enquanto Cristo não volta, mas sabendo que Ele vai voltar, algumas coisas nós precisamos fazer. E as orientações do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5, 10 a 23 é esta, e eu deixo aqui como palavra final. Ele diz, eu não vou ler na íntegra, eu vou ler alguns trechos. Cristo morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. E tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Vivam em paz uns com os outros, advirtam os ociosos, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus. Esta é a ação que Deus deseja, não uma opção. Não apaguem o Espírito, ele continua. Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe com esta palavra e que Ele nos dê a perseverança que precisamos para esse tempo difícil. Amém. Nós queremos ter um momento de oração, mas antes disso quero convidar para cantarmos um hino. Um hino que nos convida a colocar a nossa vida nas mãos de Deus, este bom amigo que é Jesus Cristo. Jesus, amigo dele, mais chegado que o irmão, ele nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz podemos sempre, oh, que dor de coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida a tentação, não ficamos sem conforto, indo
a Cristo em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. E assim, diante desse Deus, nós também queremos ter o nosso momento de oração. Em especial, nós queremos colocar a vida também da família enlutada, toda a família enlutada do seu Hercílio Henning, que veio a falecer também no dia 3 agora de março. Ele faleceu em sua casa, muito provavelmente por sequelas da Covid. A família acabou pegando muitos membros da família pegar o Covid. Ele superou, mas depois, então, de um tempo veio a falecer. Ele foi sepultado no cemitério Dona Francisca e alcançou aí a idade dos seus 87 anos. E nós queremos assim lembrar agora da sua esposa Isolde, seus 2 filhos, 2 filhas, 2 genros, 2 noras, um irmão, uma cunhada, 11 netos e 2 bisnetos, além de demais familiares, amigos e pessoas queridas que também estão acompanhando e sofrendo este luto, assim como a nossa comunidade também sofre. Lembramos que muitas vezes o grupo de Oase, senhoras da nossa comunidade, iam visitá-lo junto comigo ou sozinhas, sempre levando uma palavra de oração, sempre levando música e louvor, e agora nós precisamos continuar acompanhando essa família. Então nós queremos colocar a vida do seu Hercílio, ou melhor, lembrar, trazer à memória a vida do seu Hercílio, para nós, junto com a sua família, e também colocar junto os pedidos de oração que nos foram encaminhados através do grupo do WhatsApp. Se você de repente tem algum pedido, você também pode colocar nos comentários para que a comunidade possa ficar sabendo e orar por você. Eu aqui não tenho como observar todos eles, porque eles vão passando na telinha do celular e a gente não consegue acompanhá-los e coletá-los hoje. Mas coloque aí, se você não colocou o seu pedido, o seu motivo, sua gratidão, para que também a comunidade depois possa olhar, orar e lembrar também desses pedidos, e assim colocamos também isso de forma geral nas mãos de Deus. Convido para então fazermos esta oração. Senhor nosso Deus, nós a Ti agora chegamos para trazermos à memória, em especial nesta manhã, a pessoa do seu Hercílio Henning, que veio a falecer no último dia 3 em sua casa. Tu sabes, ó Deus, o que passa no coração de sua esposa, filhos, netos, bisnetos, parentes, daquelas pessoas que cuidavam dele e continuam cuidando agora também a sua esposa. Ó Deus, Tu sabes também o que esta família precisa neste momento. Trazemos à memória o tempo de vida que desce do seu Hercílio entre nós. Que permaneça no coração de sua família as lembranças, a saudade. Que permaneça no coração desta comunidade também as lembranças e a saudade. Para que possamos sempre de novo lembrar da esperança da nossa fé. Que ele esteja em Teus braços, Senhor, guardado por Ti.
Dá-nos esta esperança não por aquilo que fazemos, não por aquilo que demonstramos, mas dá-nos essa esperança por aquilo que Cristo fez por nós, mesmo sendo pecadores. Por isso, Senhor, em Ti esperamos e aguardamos também o encontro de todos nós no Teu reino. Até lá, temos que continuar perseverando na caminhada contigo. E perseverar também, Senhor, nas orações. Por isso, colocamos em Tuas mãos também todos os pedidos e motivos que nos foram trazidos aqui. A Henriette pede, Senhor, pela Marlise Gonçalves, que está hospitalizada com complicações de Covid. A Marlis pede por toda a sua família, pelo Mote, pelo Klaus, pela Tine, pelo Paulo, pela Martina, todos com Covid. Lembramos também da família Schwab, que também tem casos de Covid. A Clarice Probst ora para que as pessoas se conscientizem, Senhor, e sigam as regras de saúde pública, por amor ao próximo, visando esse colapso que pode acontecer também em nossa cidade e que já está aí à porta. Ela pede oração, ó Deus, pela Cristiane Ribel. Ela está com câncer, em estado terminal, com seus 45 anos. Ó Senhor, ajude a ela, a família. Console, Senhor, também os pais dela, porque não é fácil nesse tempo lidar com isso, Senhor. Pastor Vitor Shell pede e ora pelas crianças das escolas, especialmente a nossa escola, Chapeuzinho Vermelho, mas também de todas as escolas nesse retorno às aulas, que é tão importante para a educação, mas também traz os seus riscos, que a gente possa ter consciência de tudo. Cuide também dos jovens, cuide também, Senhor, das pessoas mais novas que precisam trabalhar, sair. Pela Faculdade Luterana de Teologia, ele também pede oração para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível e exercer a sua função também como estudo de teologia ali. Ó Deus, a Tati pede por ações por aqueles que se sentem desamparados com as suas dores. Lembramos da mãe do Rode, que também está passando por dificuldade, pelo pai do Rode, que está passando por dificuldade. O seu José passou por uma cirurgia, que ele se recupere bem. Lembramos do Jardel, que ainda se recupera na sua cirurgia no pé. Não vai estar sendo fácil para eles também. Te louvamos porque esta comunidade também doou a sua oferta para ajudar este casal, com uma filha tão pequena, estudando teologia, e agora ter que lidar com custos altos de uma cirurgia. Obrigado, Senhor, porque Tu também tem ido com a Tua mão através dessa comunidade, aqueles que precisam. A Tati também pede pela saúde do seu padrasto, o Martin. Ó Deus, a Janete quer agradecer a Ti, Senhor, porque cuidou da filha dela, a Jéssica, o seu namorado, Ives, porque num período que eles estavam de Covid. Lembramos, Senhor, daquelas famílias que também já passaram por isso e agora estão nessa fase de recuperação da saúde. Reinaldo agradece a Ti, ó Pai, por sempre cuidar de todos nós e por Tu, ó Deus, através da Tua palavra, nos ensinar os caminhos certos. A Lilian continua pedindo orações pelo seu filho Arthur. Olhe, Senhor, por esta criança. Olhe, Senhor, por esta família. A Lorena pede, Senhor, pelas vacinas, para que elas cheguem, para que nós possamos nos sentir seguros. Ó Deus, que nós possamos confiar de que essas vacinas sim são para nos ajudar e que a gente vê ali uma saída também para essa situação. Mas não só isso, que os governadores olhem para também a questão da saúde. Quem sabe essa pandemia abriu os olhos para essa situação tão calamitosa que a gente vive em nosso país. A Karen pede oração pela sua vizinha Lourdes. A Karen pede oração por sua vizinha Lourdes, que veio a falecer, o marido dela. Console, Senhor, a ela. A Kátia pede oração, ó Deus, mais uma vez pelas pessoas que sofrem. E por fim, oramos pela Rosemary Schneider,
que está com Covid, está se recuperando também da Covid e se sentindo muito fraca, momentos de melhora, mas, Senhor, esteja com ela também. Ó Deus, colocamos tudo em Tuas mãos, que Tu, Senhor, possa ter misericórdia de todos nós, perdoe os nossos pecados e ajude-nos a sermos pessoas que vivam com perseverança, que testemunhem Teu amor. Ajude-nos, ó Deus, a perseverarmos como igreja cristã, como comunidade, unida na Tua palavra, nas orações, no partir do pão e na comunhão. E assim, ó Deus, dá-nos a Tua graça. Tudo mais nós colocamos em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, orando assim. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja confortando o seu coração, que o Senhor da graça esteja presente no seu lar, que Ele nos ajude a ter sabedoria de como lidar com todas as nossas adversidades. Que o Senhor Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo levante sobre ti o rosto e que Ele te dê a paz. Que Ele fortaleça a fé, a esperança e o amor de todos nós. Assim, que Deus nos abençoe. Amém. Se você quiser continuar comigo, eu vou ainda cantar um hino final. Um hino que fala de confiança no Senhor. Então, fique comigo e depois podemos nos despedir enquanto assim cantamos. Só lembrando, um pequeno aviso. Então, a princípio, até o final de março, nós vamos continuar apenas com os cultos virtuais. É uma recomendação da ISLB, é uma recomendação do Sínodo Norte Catarinense, da qual pertencemos. Se houver uma melhora, se houver uma postura diferente, daí nós comunicamos. Então nós temos esse trabalho dos cultos, sempre no domingo às 9 horas, para que daí durante o dia inteiro as pessoas possam assistir esse culto, então já que ele é apenas virtual. E na quarta-feira os nossos estudos bíblicos, que está sendo bem interessante. Então venha participar e saber mais sobre versículos importantes que marcam a nossa vida, tá bom? E demais atividades, demais encontros, aí a gente vai anunciando na medida do possível, tá bom? Então nós queremos agora encerrar com o hino final. Se você quiser cantar junto comigo, fica aí comigo até o final. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Vamos cantar. Firmes nós permanecemos quando estamos com o nosso Deus, e assim nós queremos cantar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar.
os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor. Deus abençoe, e na paz do Senhor, sirvam a Deus com alegria e nos encontramos por aí, pelos caminhos da internet ou pelos caminhos da vida. Obrigado por sua presença, obrigado por sua participação e que Deus seja louvado em nossas vidas. Tchau, gente, um grande abraço.